Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, no estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças do Sindicato dos Professores no município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Tegues. Oswaldo Tegues, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos ouvintes, aí, os telespectadores. Estamos aí. Desculpe o atraso. Eu tive um problema particular cedo para resolver e eu esqueci realmente que eu tinha marcado com você 8h40. Então, peço desculpa a todos e todas aí. Problema algum, Oswaldo. Uma alegria te receber aqui no programa num dia, eu acho que tão importante para a nossa democracia, né, Oswaldo? Porque ontem o Brasil viveu aí um dia de emoções de todos os tipos. Primeiro, a esperança pela derrota desse projeto autoritário que o Jair Bolsonaro representa. Depois, a indignação pelas ações das polícias a mando do próprio ex-capitão para dificultar a ida dos eleitores às urnas, em especial lá no Nordeste. Na sequência, a expectativa pelo resultado final e, por fim, a explosão de alegria pela vitória do Lula e o fim desse pesadelo que é o Bolsonaro na presidência da República. Como é que você avalia esse dia histórico de ontem, Oswaldo, que nos devolveu a possibilidade de construção de um outro modelo de sociedade? Eu avalio que era uma eleição, como nós sempre dissemos, das nossas vidas, uma eleição do mundo democrático, e foi uma grande derrota para a extrema-direita, mais uma no mundo. Eles perderam nos Estados Unidos, tinha como elemento principal, nesse momento histórico, o Brasil, com a liderança do Bolsonaro da extrema-direita, e eles perderam de novo, e com toda a estrutura que o Bolsonaro montou dentro da estrutura real e do submundo que ele representa. E eu sempre venho falando que essa eleição seria muito difícil, não seria uma eleição fácil, até foi mais difícil do que eu esperava, eu achava que a diferença ia ser em torno de 3 a 5 milhões, foi menor, mas é uma grande vitória do mundo democrático. O mundo inteiro estava esperando essa eleição do Lula, então rapidamente o mundo reconheceu a sua vitória, a importância do Lula na história do Brasil e do mundo. E para nós, brasileiros e brasileiras, foi fundamental, porque a gente sabe o sufoco que nós estamos passando. Nós, educadores e educadoras, muito mais, né? Trabalhadores e trabalhadoras, muito mais. Então, foi fundamental que nós pudemos nos organizar, lançar uma candidatura ampla, uma grande frente, e que a batalha ainda não terminou. Ganhamos o primeiro round, né? Nocauteamos ele, porque essa vitória não é qualquer vitória. Algumas pessoas falam, mas a diferença foi 2 milhões. A diferença foi você derrubar uma máquina estruturada, que não é fácil, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, o Partido Democrata também conseguiu ganhar o trumpismo, e aqui nós derrotamos o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eles são fortes? Não são nos Estados Unidos? São. Ninguém pode negar isso. Mas a derrota deles foi grande, foi muito grande, né? E a gente tem que entender que é um momento de vitória do povo brasileiro, dos democratas e, principalmente, de vários grupos que nunca desistiram de lutar e sempre combateram o bolsonarismo. E entre esses grupos está nós, educadores e educadoras, que nunca nos submetemos aos absurdos que esse governo fez e que os ataques constantes que eles fazem com nós, professores e professoras. Sem dúvida, Oswaldo. A educação foi fundamental para que a gente derrotasse esse projeto autoritário do Jair Bolsonaro nas urnas. Você citou aí essa questão da utilização da máquina do Estado. Nunca a máquina do Estado foi tão utilizada aí pelo presidente da vez, pelo líder da vez, para tentar se manter no cargo, na presidência da República. Foi uma ação absolutamente inédita no país, o tanto de dinheiro público que ele despejou aí para tentar se manter no cargo, e felizmente isso não teve sucesso aqui no país. Agora, eu queria repercutir contigo um pouquinho também, Oswaldo, essas ações, não só da Polícia Rodoviária Federal, que a gente viu lá no dia de ontem, eu citei já aqui no nosso comentário, mas também da própria Polícia Militar, do Exército Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, todos capitaneados aí pelo bolsonarismo, nessa tentativa flagrante de alterar o resultado das eleições. Muito grave isso, né, Oswaldo? Muito grave porque ele aparelha a estrutura do Estado, né? O organismo de Estado que nós construímos nesse país, a partir da Constituição de 88, eles estão aparelhados praticamente todos, com exceção do Supremo. O Supremo ainda se manteve
fora do jogo deles. Se eles ganhassem a eleição, eles queriam também aparelhar o Estado, o Supremo. Então, é grave, porque nesse processo da eleição do Lula, nesse momento histórico dessa frente, vai ter que se debater essa questão dos órgãos do Estado, que não pode estar submisso a um processo de dominação forte que teve no governo Bolsonaro. Esse debate é o debate da sociedade. A sociedade vai ter que fazer esse debate, não pode fugir dela, né? São coisas importantes. O discurso do Lula ontem foi muito bom. Foi um discurso amplo, um discurso que ele colocou que foi a vitória da democracia e que vai governar para todos os brasileiros, porque é assim que tem que ser, né? Quando um governante ganha a eleição, ele tem que governar para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, é um desafio porque o aparelhamento não se sai da noite para o dia, né? E a gente sabe como é que funciona isso, né? A gente que tem um pouco mais de experiência nesse processo, a gente sabe. Mas é mais uma tarefa importante dessa frente ampla que foi construída nesse processo político. E nós, da sociedade organizada, temos que conversar com as pessoas e mostrar que isso não pode acontecer num país democrático, não pode, evidentemente, existir numa sociedade que quer, evidentemente, avançar e estar no mundo discutindo os problemas do mundo. Então, é gravíssimo, tem que ser punido, né? Essa é a grande realidade, tem que verificar o que aconteceu e quem é responsável tem que ser punido, porque é assim que funciona a democracia, ninguém pode estar acima da lei. Então, eu espero que, nesse processo, o próprio Supremo e a própria organização judiciária vai verificar, averiguar o que aconteceu realmente e fazer a punição. O embate político é normal, faz parte do jogo, faz parte da política, nós sabemos como é que funciona. Agora, esse tipo de situação, nós temos que, de uma certa maneira, repudiar de forma veemente. A sociedade brasileira tem que se colocar firme, né, nesse processo, porque senão todo o processo eleitoral, nós vamos enfrentar esse problema. Alguém acha que pode ser maior do que a própria democracia e, evidentemente, isso prejudica, e, evidentemente, como prejudicou o processo eleitoral. Não tenha dúvida sobre isso, porque a questão não foi nem só impedir as pessoas de votarem, isso é um detalhe importante. Isso criou um momento de terror na sociedade. Quando começaram a vincular isso, a primeira coisa que eu falei, isso é para assustar as pessoas da eleição, o medo das pessoas ir à eleição. Essa eleição teve uma coisa muito mais grave, que eu vim apontando, inclusive, acho que no último programa eu comentei aqui com vocês. É o assédio eleitoral do empregador, do patrão sobre o empregado. Isso, se for a fundo pesquisado, você vai ver que facilitou os votos no Bolsonaro, porque as pessoas têm medo mesmo de perder o emprego, tem medo, se sente acuada, ainda mais com uma série de mentiras que a campanha do Bolsonaro colocou nas últimas horas, e mais o assédio do patrão sobre o empregado. Aqui no Rio teve uma instituição da educação superior que botou Liberdade 22 para ter acesso, e, evidentemente, nós fizemos uma denúncia e o Ministério Público agiu e eles retiraram. Essas empresas têm que ser punidas exemplarmente, para dar como exemplo que isso não pode acontecer mais no nosso país, né? O capital já é muito poderoso, já esmaga o tempo inteiro o trabalho, e na eleição eles querem escravizar o seu trabalhador para votar num cabresto que ele acha melhor. Então, isso tem que ser repudiado, como foi, só que agora tem que ser punido de forma veemente todos esses empresários, né? Porque alguns foram escancarados, não foi apenas velado. Outros foram totalmente escancarados. Então, isso é uma luta que nós, do movimento sindical, temos que enfrentar e temos que punir. Eu penso que a organização deles é forte, mas só uma maneira segura esses arrombos. É a punição severa dos excessos que foi cometido nessa eleição. Eu não tenho dúvida, Oswaldo, de que isso fez muita diferença nesse processo. A gente viu aí a menor diferença na história das eleições no país. Foi 1,8%, pouco mais de 2 milhões de votos que o Lula teve, a mais que o Jair Bolsonaro. E essa questão do assédio que você citou, esse temor que o bolsonarismo tentou construir no dia da eleição, eu não tenho dúvida de que isso fez alguma diferença no resultado das urnas. Agora, você acha que o TSE agiu da melhor maneira para tentar interromper essa ação golpista do bolsonarismo? O TSE ele também tem limite, né? Ele fez um apontamento no dia anterior e, evidentemente, foi desrespeitada.
com argumentos que se procurava compra de voto, coisa parecida, que só aconteceu nos lugares onde havia uma força eleitoral maior do candidato da candidatura Lula. E o TSE tem limite também, porque naquele momento ele também não queria exacerbar o processo, porque era tudo também que algumas pessoas queriam. Né? Então, a punição naquele momento tinha que ser de uma maneira mais veemente, mas de uma certa maneira de tranquilizar, porque se naquele momento se bota fogo no processo eleitoral, também não seria bom. Então, eu entendi essa questão do Alexandre e Moraes, de todos, do corpo lá, olha, prejudicou, mas não vai ser prejudicado de uma maneira mais contundente, e vamos enfrentar, porque senão pode ser pior. A própria coordenação nacional do PT, alguns companheiros também falaram isso, né? Denunciaram, bateram, pediram prisão do que é o papel da oposição de fazer isso, mas também tinha uma certa preocupação. Eu ainda não li todos os números, eu sou um estudioso de eleição, eu sempre gosto de ler todos os números com calma, eu não li ainda, eu li muito superficialmente ontem, cheguei em casa, fui para a Cinelândia, depois cheguei em casa para descansar um pouco, como eu falei, eu tive resolver um problema particular hoje com a minha filha, então eu não tive tempo de avaliar, vou ver se eu consigo avaliar essa semana esses números, tabulá-los melhor, para eu poder entender alguns processos que aconteceram e aí ter uma análise mais profunda. Mas naquele momento eu não achei errado a postura do Alexandre de Moraes, não. Eu até comentei que ele fez uma coletiva, foi bom que deu um alerta, chamou o representante da Polícia Rodoviária Federal lá, isso é uma forma forte de chamar a atenção, quando você chama presencialmente, e evidente, prejuízo teve, e ele falou, o que for verificado, né, pelas diligências, vai ser punido conforme a lei. Então, eu estou acreditando que o Supremo, em alguns casos, e o TSE em outros, vão, evidentemente, verificar isso, porque isso é uma questão fundamental. Porque se a gente permite e não pune esse tipo de comportamento, isso vai se repetir. Né? E nós temos que ter essa consciência cidadã que isso não pode se repetir. Isso é ruim. Isso aconteceu em 89, não possamos esquecer, aconteceu de maneira diferente em 89 com a eleição do Collor, né? Porque as pessoas esquecem esse processo. Também foi acirradíssima, não era eletrônica, além de outros problemas, mas também aconteceu, né? Naquele momento de fim da ditadura e de um novo regime eleitoral presidencial sendo eleito pela sociedade. E depois isso acalmou, se aconteceu de maneira muito pequena em determinadas regiões, em determinadas situações, mas para presidente nunca foi relevante, e nesse momento voltou. É que eu chamo de submundo. Isso é o submundo da política, é o submundo da sociedade democrática, que nós temos que combater, como temos que combater outros tipos de submundo. Esse é um perigosíssimo. Eu acho que o Supremo, nesse momento, está bem afirmativo nisso. Eu espero, né, e a gente vai ter que cobrar isso, a sociedade tem que cobrar isso, a gente tem que estar organizado, né, cobrando do Supremo essa posição mais enérgica sobre esses dirigentes que dominam o órgão de Estado a seu bel prazer. Sem dúvida alguma, muita coisa a gente precisa cobrar aí ao longo dos próximos tempos, por conta, acima de tudo, desse processo. Eu acho, Jorge, eu queria encerrar o nosso papo com isso. A gente vai ter uma série de desafios. O Lula vai ter muitos desafios ao longo desses próximos 4 anos, especialmente depois do resultado dessa eleição, esse país dividido e fraturado que sai dessas eleições e com tantos interesses envolvidos. Como é que você acha que o Lula, quais são os principais desafios que o Lula vai enfrentar, e você acha que vai conseguir lidar bem com todas essas forças que estão agindo em relação à própria candidatura dele? Eu penso que o Lula, e não é só dele a responsabilidade, já que eu falei, é da sociedade como um todo. Eu penso que ele, né, como um grande negociador que sempre foi, né, teve um papel importante na história brasileira, ele vai conseguir, de certa maneira, avançar nesse processo e criar esse processo de transição, que não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas eu acho que ele, e que tem uma liderança muito importante, não só no Brasil, mas no mundo, e toda a política que ele está desenvolvendo com frente ampla, porque nós temos botar na nossa cabeça uma coisa: se a gente entender que a vitória foi da esquerda, que a vitória foi contra somente a extrema-direita, é um grande erro. A vitória foi da sociedade brasileira, que se colocou contra um regime totalitário, que queria implementar uma ditadura no Brasil de forma diferenciada,
e que nós o derrotamos. O Uhum. tamanho da derrota em voto não interessa para nós. O que interessa é a derrota deles e a vitória do povo brasileiro. É isso que nós temos que estar bem nítido e respondendo. E eu acho que o Lula tem toda a capacidade, com a sua política, que sempre foi de convergência para a discussão e debate democrático, de construir uma alternativa de transição democrática que seja viável para todos. E nessas próximas eleições, o povo brasileiro vai ter que estar muito organizado e unificado, em frente ampla, porque senão nós não podemos ter derrotas eleitorais, como pode estar acontecendo nos Estados Unidos, nesse momento, nessa eleição, onde o trumpismo pode dar uma reviravolta. Então, temos que entender que são momentos delicados que o mundo está passando, como passou em outras épocas históricas, e que nós, do mundo democrático progressista, temos que estar atentos, organizados. Por nossa sorte, nós temos uma grande liderança no Brasil, de esquerda, progressista, e que consegue agregar ao seu lado vários segmentos mais conservadores, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Outros países não têm essa sorte de ter uma liderança como ele, com todos os defeitos, todas as qualidades que todo ser humano tem, e ele também tem. Mas é uma liderança importante, porque se não fosse a liderança dele, dificilmente a gente sairia com sucesso dessa eleição. Agora, ele só por si só não é o suficiente. A sociedade tem que estar organizada, tem que estar nas ruas, tem que estar nas redes, tem que fazer o debate e tem que apontar o que tem que ser feito. Se a sociedade se acomodar e todo mundo achar que acabou a eleição, é um erro, porque para eles, a extrema-direita, nunca acaba a eleição. Eles sempre vão para o enfrentamento e o confronto. E eles trabalham no submundo, a maioria das vezes. Então, nós temos que entender isso, temos que estar organizados para isso e de prontidão. E eu acredito que a sociedade brasileira, depois dessa derrota da extrema-direita aqui no Brasil, ela está de prontidão. Ela está de prontidão para defender a democracia, para defender o Estado de Direito e para defender aquilo que nós conseguimos avançar com a Constituição de 88. E, se possível, avançar mais para consolidar um Estado democrático, um Estado em que todos têm o direito de viver e opinar, e não ser perseguido por grupos de fanáticos de extrema-direita que está crescendo no mundo e está, de uma certa maneira, criando um terrorismo, então, não só digital, mas como presencial. E nós temos que combater isso. E quem tem que estar na frente disso, evidente, é o Lula como presidente, mas é a sociedade que tem que estar de prontidão. Organização e unidade na luta, porque teremos 4 anos dificílimos pela frente, Oswaldo, e, acima de tudo, a gente conta com você, com vocês do Simples, aqui para dialogar a respeito dos desafios que estão colocados pelos próximos anos. Muito obrigado pela tua participação nesse programa histórico nosso, aqui nesta segunda-feira após a eleição. Agradeço muito a tua participação e em breve a gente volta a dialogar aqui no programa, Oswaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, um momento importante desse, e despeço mais uma vez desculpa a todos os ouvintes e a você pelo meu atraso. Um grande abraço, vamos nos organizando, vamos sempre colocando aquilo que nós sempre defendemos e vamos avançar nessa luta que não é fácil.